Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui do ANC do Novo Capital. Explicando para vocês, então, o ANC foi uma iniciativa que a gente criou um pouquinho antes da pandemia e que durante a pandemia se provou realmente ser, assim, de um valor muito grande. Porque eu sempre acreditei que o capital principal que a gente tem que carregar dentro de cada um de nós é um capital que ele não pode ser mensurado, nem, né, não é palpável, ele é um capital espiritual, ele é um capital de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E se a gente tem, né, esse tesouro dentro da gente, se a gente consegue carregar isso com a gente, então significa que a gente tem, assim, algo que vai poder transformar o mundo e transformar a gente mesmo, independente do capital até financeiro, material que a gente tenha, ou se a gente perca todo esse capital, ou se aconteça algo inesperado na nossa vida, a gente vai ter ferramentas, né? A gente vai ter valor para poder mudar a nossa realidade. Então, hoje nós estamos retornando à nossa série de encontros do Novo Capital. Estou muito feliz de novo estar aqui com vocês. Eu sinto saudade dessa troca que a gente costuma ter aqui. A gente acabou tendo muito em outras oportunidades, mas aqui a gente saber que a cada tempo em tempo a gente vai ter essa oportunidade é muito legal. Então hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês que foi até uma das segundas aulas que a gente teve na nossa primeira série de encontros, mas eu achei muito pertinente a gente voltar a ela porque muitas pessoas com quem a gente falou no decorrer de todos esses encontros disseram que essa aula, esse conteúdo é o conteúdo que realmente fez diferença porque ajudou elas a se encontrarem. E a partir do momento que você se encontra, né? O pessoal tem alguns aqui que fazem trilha comigo lá na Tracker, sabe? A partir do momento que você está perdido, a primeira coisa é você saber onde você está. E sabendo onde você está, você sabe para onde ir, tá? Ou pelo menos tem uma vaga noção, né, para onde você tem que ir. Então a ideia hoje é apresentar a escala das motivações para vocês. Então, explicando um pouquinho sobre o que é inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela é a inteligência que conecta todas as outras. Então nós temos de que a gente conhece muito a inteligência intelectual e a emocional, correto? Mas existe uma inteligência que une todas essas inteligências, que é a espiritual, que seria, a grosso modo, para vocês entenderem assim: se eu crio um clone de vocês, né? E aí eu vou conversar com esse clone de vocês, ele não vai ser igual a vocês. Então existe algo dentro de vocês que torna vocês único, que torna vocês assim não semelhante a nada do que já foi criado. E é exatamente a inteligência espiritual que busca entender o que que é isso que nos torna único. O que que é isso que não permite com que a gente seja replicado e copiado. Cada um de vocês é algo inesperado, único e extraordinário, né? E isso é fantástico, porque por mais que a gente tenha pessoas com o mesmo código, carga genética e semelhantes, elas não são a mesma pessoa, não têm a mesma personalidade, não são iguais, né? Então isso é uma coisa muito importante e é uma das coisas que a inteligência espiritual busca entender, né? O que que nos torna diferente de todo o resto, né? O que que faz com que algumas pessoas tenham uma resiliência, uma antifragilidade maior que as outras? Então, o ANC, quando começou, a gente teve a pandemia e passamos juntos pela pandemia. E foi uma ferramenta de muita ajuda para muitas pessoas, porque exatamente atribuiu uma carga de resiliência que talvez não tinha sido desenvolvida. Então, é isso que a gente vai buscar desenvolver aqui no decorrer dos nossos encontros. E como eu estava falando para o pessoal antes, é uma conversa, tá? Então eu vou apresentando o conteúdo aqui, mas estejam assim super à vontade para dar a opinião de vocês, para comentar, para dizer o que vocês acham interessante, porque uma coisa que a inteligência espiritual trata é da diversidade de informações, de opiniões, e nada melhor do que a gente ter opiniões diferentes, complementares, para que a gente tenha um capital espiritual ainda maior. Então, nós vamos falar sobre a escala das motivações. Mas para isso, como sempre, eu vou perguntar e vou trazer alguma coisa um pouco diferente para vocês. E a pergunta que eu faço é se vocês conhecem um homem chamado Al-Mu'tazim. Conhece? Um califa da época muito antiga, tá? Então, esse califa era conhecido, onde ele reinava, por amar todos os tesouros que eram conquistados. Então, o pai dele conseguiu um grande império, uma grande riqueza e com essa riqueza muitos tesouros. E uma das coisas que esse califa era, ele era apaixonado por cada coisinha que ele tinha ali. Mas não era só uma paixão, era um apego. Ele gostava de ficar olhando para aquilo que ele tinha, a ponto de não nem mesmo investir.
na saúde e no bem-estar do povo que vivia com ele, no exército dele. Então, assim, ele queria ter as coisas e se apegava a essas coisas e ele não conseguia se desfazer disso. E o tesouro dele realmente era fantástico. Só que aí houve uma época de guerra e os mongols chegaram até esse reino. E, de uma maneira muito fácil, conquistaram todo esse califado. Porque, como eu disse, né, ele não investia nem mesmo no exército dele. Tamanho era o apego que ele tinha ao tesouro que ele detinha. Acontece então que desses príncipes que fez a captura desse reino condenou ele a algo muito assim, foi uma pena, foi uma sentença que também trazia uma lição. E a sentença para esse califa foi que esse príncipe pediu para que reunisse todo o tesouro dele, colocasse num grande salão e junto com todo esse tesouro deixasse então o califa lá dentro, sem água, sem comida, sem amigos, sem ninguém, sem nem mesmo a luz do dia. Então imaginem, ele que tanto queria toda essa riqueza, queria todo esse ouro, estava agora para sempre com tudo isso. Só que, como vocês devem imaginar, isso já não valia mais nada, não é? Porque ele conseguiu então realizar o desejo dele de nunca mais ser incomodado pelo tesouro dele, mas aí já não era mais importante. Então esse califa teve uma morte muito lenta e muito triste. Mas por que que eu trago essa reflexão para vocês? Porque muitas vezes, quando a gente está no nosso dia a dia, vivendo a nossa história pessoal, vivendo a nossa vida, nós nos portamos como esse califa. A gente se apega a tudo aquilo que é, de um certo modo, material ou que é palpável, mas não só isso, também as pessoas, as nossas lembranças, a nossa história, né? A nossa história triste que a gente gosta de contar, das misérias e dos problemas que aconteceram conosco. Então a gente se apega a isso e a gente não quer se livrar disso. E quando a gente fala de um novo capital, que é a ideia aqui dos nossos encontros, a gente fala disso. Do que adiantaria eu ter toda a riqueza do mundo se ela não viesse acompanhada, né, com eu poder, por exemplo, usufruir dessa riqueza, gastar um pouco desse dinheiro em benefício próprio, ter acesso e permitir também que outras pessoas fossem felizes com ele. O que eu não posso fazer é com que a minha ambição, a minha ganância, seja fonte de sofrimento para os outros. Então, a diferença da inteligência de um mundo normal e do mundo normal é esse, a gente sempre é impelido, né? A gente sempre é incentivado a acumular essa riqueza e não fazer uso dessa riqueza. E só acumular riqueza não significa prosperidade. A prosperidade vem exatamente da temperança, né? De eu poder ter essa riqueza e saber empregar bem essa riqueza. De eu saber que se eu tenho uma riqueza material e tem alguém precisando dela e eu posso ajudar, eu ajudar essa pessoa. Saber que muitas vezes estar apegado a algo material traz muito mais sofrimento do que qualquer outra coisa. Mas quando a gente fala de coisas materiais, parece que fica fácil a gente entender o recado, né? E sobre as coisas que não são materiais, os nossos relacionamentos, sobre os nossos filhos, sobre as pessoas que estão à nossa volta. E principalmente sobre o apego que a gente tem a nós mesmos. Porque afinal esse apego às vezes não permite com que a nossa vida se transforme em algo melhor. Porque eu estou tão apegado e aí eu não percebo que talvez esse príncipe aí, mongol, já chegou na nossa vida, já chegou na minha vida, na sua vida, já nos sentenciou a ficarmos lá, sem comida, sem bebida e principalmente sem as pessoas que seriam importantes para a gente. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer, que vai pautar, então, essa nossa busca hoje, tá? Então, a inteligência espiritual, ela trata de outras coisas. No mundo, hoje, a gente vê que as pessoas são muito guiadas pela autoafirmação, pela raiva, pela ganância e pelo medo. Geralmente são as quatro coisas básicas que guiam todo ser humano. Quando a gente não tem um propósito associado a tudo o que eu consigo conquistar, a gente costuma ter uma vida vazia, que seria como a ideia ali que a gente tem da história desse califa, né? Então, assim, ele percebeu que ele tinha toda a riqueza e aquilo agradava muito, mas aí sem algumas coisas isso já não era tão bom.
A gente tem que buscar mudar isso para outros valores, tá? E esses valores seriam maestria, criatividade e disposição de servir. Então, a psicologia, quando foi avançando, junto com todas as ciências que a gente tem que tratam da saúde mental, elas perceberam que os seres humanos são guiados por alguns valores. Geralmente, quando eu estou numa fase ruim da minha vida, são esses que eu comentei, tá? Ganância, autoafirmação, raiva e o medo. Vocês podem perceber que geralmente quando você encontra alguém em dificuldade, se você começar a conversar com ela, você vai conseguir identificar esses valores na vida dela, ou que ela está nessa situação. Os sete mandamentos, os sete pecados capitais, eles eram ferramentas que nos ajudavam a nos nortear daquilo que nós não deveríamos fazer. Exatamente para tentar fazer com que o ser humano fosse cada vez é, mais na contramão desses primeiros sentimentos. Então, uma das outras coisas que a gente pode dizer é que a gente, no mundo de hoje, acredita que as religiões eram coisas ruins. E a ideia da inteligência espiritual, até para explicar para vocês, não é falar sobre religião, mas cabe esse ponto aqui, tá? O mundo se torna cada vez mais perdido porque nós não temos mais momentos do nosso dia a dia em que a reflexão sobre o que nós estamos falando hoje aqui é realizada. Antes, por assim, pior que fosse, a pessoa ia no seu culto ou ia na sua igreja uma vez por semana e lá ela tinha pelo menos 15 minutos em que alguém dizia para ela, olha, dá uma olhada em como que está a sua vida. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais isso. Isso me preocupa principalmente por conta das crianças e tudo mais, porque muitos de nós, às vezes, não temos nem tempo de conversar com eles sobre isso, né? Então, vale sempre isso aqui também. Freud já dizia que a motivação humana são duas: sexo ou agressão. A gente tem duas pulsões aí, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. Uma nos eleva, nos traz para um senso de sobrevivência, e o outro para um senso de não ser aniquilado e ter uma propagação da nossa vida. Então a gente sempre é norteado por esses dois sentimentos. A gente sempre, quando a gente faz alguma coisa para o outro, a gente está norteado por algum valor. E Maslow, quando ele começa a estudar um pouco as motivações, estão conseguindo ver agora a apresentação, né? Então ele começa a perceber que o ser humano pode ter algumas classificações. Então Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que ele começou então, junto com outros psicólogos, estudar a teoria da motivação humana. E ele começou a estudar macacos, outros animais, e ele começou a perceber algumas coisas. Que nós temos necessidades muito primitivas também, que nos fazem assemelhar com outros animais aí do reino, o que de certo modo é bom, mas é ruim, porque se você pensar que você é motivado para fazer muitas coisas igual um bicho é motivado, é um pouco estranho, vocês não acham? Melhor seria que a gente, como ser humano, com toda essa capacidade mental e de processamento que a gente tem, que a gente tivesse desejos mais elevados. Então, no primeiro momento, a religião fez esse papel. Ela veio para regular a civilização, a comunidade, e então também incentivar esses valores, né? E aí depois veio a ciência e tudo mais, isso talvez, a Freud até fala sobre isso, né? Há um descolamento, quando o ser humano percebe que, primeiro, a Terra não é o centro do universo, isso foi terrível para a gente, entendem? Porque antes todo ser humano achava que a gente estava no centro do universo e que todas as outras coisas giravam em torno de nós. Isso já foi um problema, mas não era o primeiro problema ainda. Quando a gente é pequeno, existe um primeiro problema. A gente percebe que nós não somos colados e unidos aos nossos pais. Eles são seres inseparados da gente. E isso causa também uma ruptura, uma insegurança muito grande quando a gente é criança. E depois a gente percebe também que a gente tem um Deus, né? Que nós não somos únicos e não estamos sozinhos, talvez, no universo. Isso também causa uma outra insegurança. Porque vocês entendem, vai partindo do que assim, eu sou o centro do universo, aí eu vou descobrindo que eu não sou. E o grande problema é que tem algumas pessoas que não descobriram isso ainda. Elas acreditam que são o centro do universo. Então, quando a gente vai estudar a motivação humana, vocês entendem que é complexo, né? Porque a gente parte de uma consciência em que eu não sou, e isso me causa uma insegurança.
a uma consciência do tipo, eu sou o centro do universo. E aí a gente tem que ficar lidando com uma pessoa doida ou outra por conta dessas constatações, né? Até eu fiz um post bem interessante que dizia isso, né? Se 6 pessoas que eu conheço às vezes fizessem terapia, eu não precisava mais fazer. E aí eu até coloquei lá e ninguém quis começar a lista, né? Pra vocês verem, vocês estão bem comedidos. Então, né? Podiam ter começado, sair, o Paraguai é pertinho aqui. Não teria tanto problema para sair do país. Mas é isso, né? Então Maslow ele foi lá e ele começou a perceber então que nós temos algumas necessidades, né? As primeiras são as fisiológicas que todo ser humano precisa fazer, tá? As fisiológicas então são alimentação, são roupas, repouso e moradia. Isso é a coisa básica para o ser humano. Você pode ver que desde o ser humano que está na pior situação até a melhor situação, todos vão buscar primeiro resolver isso. Quando eu consigo resolver essas questões, e geralmente lá no início são os nossos pais que resolvem para a gente, e parte da vida adulta é aprender também, né, a lidar com essas coisas e buscar isso, nós vamos ter então uma necessidade de segurança. A segurança é a segurança do corpo mesmo, né? Então são as coisas que nos validam e nos permitem ter as necessidades fisiológicas atendidas. Então é o emprego, é a moradia, é a família, é a saúde. Então a gente já está aqui, a gente está aqui ainda na necessidade básica. Ela é muito atrelada ainda à parte física. É o que eu preciso fazer e ter para que eu possa existir fisicamente. Concordam comigo? Então, são as coisas que geralmente, quando a gente define um ser humano, a gente coloca na balança. Quando eu consigo satisfazer isso, eu já vou para uma outra camada que são as necessidades psicológicas. Embaixo ali dela, na base dessa parte, está o amor e o relacionamento. Então vejam, por isso que eu digo, o ser humano ele tem duas grandes escolhas que ele vai fazer. Eu acredito quando a gente fala de propósito e de vida bem vivida. A primeira é o que ele vai fazer pelo resto da vida, como profissão. Lembrando que também não precisa ser para o resto da vida, mas você vai ter que em algum momento decidir fazer alguma coisa. E a segunda é com quem você vai se relacionar para o resto da sua vida. Porque essa escolha se torna a base para todas as outras escolhas. Até porque um dia eu vou ter que suprir necessidades fisiológicas de uma outra criança, que talvez eu vou ter desse relacionamento, eu vou ter que dar segurança. Então, quer dizer, é essa escolha que faz com que esse ciclo fique toda hora também se retroalimentando. E aí depois, quando eu consigo então ter um bom relacionamento, eu me sentir amado, querido, ter minha família, né, tudo isso, eu vou então para a parte de estima, que é quando a gente fala sobre autoestima, confiança, conquista, respeito, né, tanto a respeito dos outros. Então, essas duas partes são a parte básica para a gente definir um ser humano médio, vamos dizer assim. Aí, o que eu acredito que acontece com todos vocês, a gente já conseguiu então cumprir com essa base da pirâmide, e aí a gente vai então para a parte de satisfação pessoal. E essa parte aí, então, ela engloba aquilo que é o criativo do ser humano, quando a gente entra num estado de maestria, quando a gente consegue, então, mostrar para o mundo aquilo que nós viemos fazer aqui, tá? Então, são quando a gente consegue solucionar problemas, quando a gente consegue, então, demonstrar nossa criatividade, quando a gente até sabe também aceitar os fatos, que é uma coisa que a gente fala muito no Poder do Agora, né? Aconteceu. Para de ficar reclamando e resistindo. Então, até isso é também o significado de uma pessoa que está um pouco acima nessa escala das motivações. Vocês conseguem se identificar onde estão aqui? Dom, Oi. eu queria falar de uma Pode falar. experiência recente que eu tive. Vou abrir a câmera. Isso. É, Senão acho que é que do você além, tá? mostrou. Hã? Senão acho que é uma voz do além que tá falando comigo. É a Aline. Estão vendo? Tô. Na nossa mentoria, você mostrou para mim essa pirâmide, né? Uhum. E eu lembro que quando você mostrou, eu achava que eu estava num lugar que eu não tô. E eu cheguei a responder, eu acho que eu tô ali no azulzinho, eu acho. Na estima. Aham. É. E assim, na verdade, o que eu percebi como uma experiência recente? Eu tinha muito aquela vontade de dar aula, né? Uhum. E aí, assim, essa questão de dar aula, para mim, nunca foi por dinheiro. Sempre foi por uma satisfação pessoal minha, é uma coisa que eu gosto de Ah, fazer. sim.
E aí, então eu queria muito voltar a fazer isso. E até te liguei, né, Sim, comentei contigo e tudo. E aí, quando eu voltei a dar aula, hoje eu tô num momento diferente da minha vida, que eu tenho meus filhos e tal. E aí eu percebi que nesse momento da minha vida, eu tô num momento diferente de um que eu já tive. Eu já cheguei lá no sim. Laranjado. Aham. Mas depois de ter as crianças, eu acho que surgiram, eu acho não, surgiram muito mais responsabilidades. Parece que eu voltei para a base da pirâmide. Não, eu tenho que garantir o sustento dos meus filhos, a segurança dos meus filhos, eu tenho que pensar na Sim, minha família. Então, eu acho que eu estive em um momento da minha vida, eu estive lá no topo, e aí mudou o cenário e eu voltei para a base. E eu não percebi essa mudança. sim. Eu ficava sempre achando que eu tinha que buscar tudo e me dava uma ansiedade muito grande. E aí, quando eu entendi que, não, peraí, primeiro eu tenho que ter a base, e depois, em um outro momento, eu volto pro topo, me deu uma tranquilidade. Eu falei, não, agora eu sei onde eu tô, e Uhum. que é um momento que hoje eu preciso pensar nisso, pensar na segurança das crianças, tal, tal, e a outro momento eu volto. E acabei desistindo de dar aula, né? Porque eu pensava Aham. nas crianças que estavam em casa de noite, sem a mãe, não era eu que ia dar janta, era uma outra pessoa, aquilo começou a me dar um sofrimento. Então, entender onde eu estava na pirâmide, e é muito engraçado porque a pirâmide veio na minha cabeça, Sim. ilustrou tudo que eu estava sentindo, assim, foi a chave, assim, para eu entender mesmo o que estava acontecendo. Esse seu exemplo é super legal e até agradeço por você ter compartilhar com a gente, porque foi isso, né? A gente junto numa ligação, a gente foi conversando, mas e isso, e daí a gente foi vindo e a gente percebeu que muitas vezes também a armadilha que a gente coloca pra gente quando a gente fala de propósito é essa, tá? Eu tenho que entender que é como a Aline falou, quando eu sou jovem e não tenho filhos e tudo mais, eu tô por mim. Então tem E coisas que eu tem vou alguém que fazer. garante a base da pirâmide. Isso. E aí você tá assim, então eu consegui satisfazer isso para mim, vou para a próxima fase. Consegui satisfazer, vou para a próxima. Quando eu tenho um filho, por exemplo, que é o nosso caso aqui, tudo muda. Eu, por exemplo, já fiz também uma escolha diferente quando eu fui sair da Copavel, que eu tava trabalhando com TI. Imagina, todo dia lá, só no ar-condicionado e tal, só tendo probleminha e tal. E fui abrir a Trackers, o meu senso de propósito naquela época, porque também o Miguel era pequenininho, foi o contrário. Eu falei, eu vou fazer a Trackers porque eu quero mostrar para ele que se ele tiver um sonho, pode dar certo. E que se der errado, o mundo continua. Hoje, eu já não sei se eu faria a mesma coisa, né? Mas é porque daí, contrário da Aline, também foi o seguinte, né? Eu tive a possibilidade de cuidar do Miguel desde os 3 meses, entenderam? Então, foi isso que foi o peso na balança. Então, vejam como que isso que a Aline trouxe é muito importante para a gente. A escala, ela se retroalimenta. Não significa porque eu cheguei na realização pessoal hoje, eu estou realizado para sempre. Porque esse é o grande problema do ser humano. Vocês têm alguma coisa que vocês desejam muito hoje? Mentalizem aí, pensem. Pensem que vocês conseguiram. A cabeça de vocês parou de desejar outras coisas? Ou automaticamente, ao se pensar realizando isso, você falou, agora eu quero isso. Já que eu consegui isso, agora eu quero isso. Então, e essa é uma pirâmide que ela pensa somente em necessidades mais ligadas principalmente à parte fisiológica e psicológica. A gente vai ver agora um outro viés. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre isso, tá, pessoal? Fiquem sempre à vontade. Alguém mais sobre a escala do motivo? Sara, vamos lá. Eu sou nova aqui, então não sei se eu entendi muito bem e tudo Sim. mais, mas estava pensando, né? Uhum. Que essa pirâmide também tem que ser algo seu, né? Você não Sim. pode colocar na mão dos outros, né? Uhum. Perfeito. Porque o que eu vejo assim, eu fui atingindo e tudo mais, mas quando um relacionamento não deu certo, eu vi que a parte fisiológica estava dependendo de outra pessoa. Exato. E aí eu voltei para casa da minha mãe e continuou ainda a parte Uhum. fisiológica dependendo de outra pessoa. E agora eu Perfeito. vejo que eu consigo, não que assim não pode ser uma troca, mas não pode ser Uhum. unicamente da outra pessoa, né? Isso. Então, que eu consiga, se alguma coisa der errado, eu dou conta de mim mesmo, né? E é super legal isso que você falou, porque é isso, tá? Assim como a gente estava falando do propósito da Aline, que ela pensou assim, poxa, eu tenho um sonho de dar aula. Às vezes algumas pessoas se iludem na mesma coisa, mas eu tenho sonho de ter um relacionamento. Eu tenho sonho de exercer essa profissão em específico. Eu vou fazer tudo por isso? Não.
Vou fazer aquilo que convém eu fazer para que essa base, ela se continue. Então, assim, eu nunca posso me permitir, por algo que eu quero, retroceder na base. Entendem? E é como você falou, Sara, a gente tem que ir avançando. Só que veja, e isso aconteceu comigo também. A gente, quando acontece algo ruim, a gente volta para a base, a gente acaba voltando até para o quê? Para casa dos nossos pais, para alguém mais próximo, né? Por quê? Porque isso já significa que a gente está num reboot, assim, né? A gente está num restart. E aí a gente tem que ir galgando tudo de novo, tá? E para o ser humano é difícil a gente perceber que a gente está, às vezes, retrocedendo, mesmo que seja para melhorar, né? Sabe quando você está tomando um remédio, o remédio dá aquela caidinha assim, e aí às vezes você não tem paciência de esperar. Você já quer. Eu vejo isso com a Ana, às vezes ela tá quase ficando boa, daí ela vai no CrossFit, entendeu? Tava morrendo ontem, daí não, eu tô bem. Melhorou assim 5%, né? Aí depois ela fala, nossa, como que eu tô mal? Eu falo, não sei o que aconteceu. Então é isso, a gente tem que ter essa percepção, né? De assim, ter paciência. Eu voltei, respira, né? É igual quando a gente está nadando lá no mar, a onda vem e leva a gente para a praia de novo. Vou ficar lá, né, debatendo, não. Respira, dá aquela olhada na paisagem e continua, tá? Então, essa primeira escala da motivação, pessoal, ela foi pelo Abraham Maslow, tá? Só que daí vamos colocar um pouco da psicanálise aqui dentro com outro cara que também é fantástico, que é o Ian Marshall, tá? Então, ele é psicoterapeuta junguiano, o que já faz com que eu admire muito ele. E recentemente, olha só, ele publica uma outra escala da motivação, baseado no conhecimento de uma pesquisa de 40 anos de observação das respostas dos seus pacientes. E ele encontra, então, que nós temos 16 motivações, 8 positivas e 8 negativas. Tá? Vocês acreditam que 16 motivações são suficientes? Ou é muito? Vocês acham que essa primeira escala aqui abrange tudo? Ou falta alguma coisa? O que vocês acham? Só isso aqui consegue explicar onde a gente está? Dá um bom norte, eu acredito, né? Mas não explica tudo. Então vamos para a escala que nós utilizamos dentro da inteligência espiritual. Então essa é a escala das motivações do Marshall, tá? Então vocês vão perceber que ele coloca uma linha ali no meio, tá vendo? Então nós podemos ter escalas positivas e escalas negativas. E é um pouquinho delas que a gente vai ver hoje então. Então a gente fala que as escalas que estão acima da linha pontilhada são as necessidades mais elevadas. E a que está abaixo são as necessidades deficientes. Então, essa escala junto e aliada com a outra, então assim, vocês já conseguem mais ou menos saber onde que vocês estão aqui, correto? Eu acho que mentalmente cada um foi pensando, dizendo, eu acho que eu estou aqui, aqui, tal, 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 né? E agora nós temos que pensar nisso aqui. Se as minhas necessidades são mais elevadas, são mais deficientes. Então, quando eu olho aqui para baixo, olha só, eu sempre vou ter um correspondente na parte de cima. Então, se pensem assim, vocês vão tentar se identificar aqui, correto? Vamos dizer que vocês estão, então, se identificando com um momento em que vocês precisam de autoafirmação. O que seria esse momento? Igual quando a gente falou desse restart aí, né? Eu estou reiniciando a vida, dei um reboot. É um momento em que você precisa dizer para você, principalmente para os outros, provar para os outros quem você é. Sabe quando a gente é adolescente? Lembra de todas as burradas que você fez? Por que você fez a maioria delas? Simplesmente por autoafirmação. Você queria ser o cara descolado, aparecer para o grupo, N coisas que você pensa hoje, você fala, meu Deus, que retardado que eu fui, né? É isso. Sabe quando você vê o Piazão andando de carro com som no último? Eu já tive essa fase, eu falo, meu Deus, cara, como que eu queria poder avisar ele que ele vai se arrepender de algum tempo do que ele está fazendo, né? Então são essas coisas meio tontas, assim, eu acho que algum vírus neurológico toma conta do nosso ser e a gente faz essas bobagens, tá? Mas geralmente é tudo através da autoafirmação. A gente quer se autoafirmar para o outro. E a gente pode ser motivado pela raiva, como a gente estava falando antes,
E também acho que a adolescência mostra um pouco disso, né? Aquele momento que a gente tá assim, raivoso, porque o mundo não é do jeito que a gente quer, a gente não é nem criança para ser adulado e nem adulto ainda para poder fazer tudo que a gente quer, né? E tentar gastar o nosso réu primário, né, Adri? E aí a gente vai para a ganância. A ganância já é quando a gente está um pouquinho mais jovem, né? A gente já tá assim, eu preciso de dinheiro, é grana, vamos para cima e tal. E aí vem o medo. O medo porque a gente tem que começar então a fazer o quê? A gente está se tornando cada vez mais adulto e a gente começa a ter que viver um pouco mais sozinho. Isso traz angústia, apatia, culpa, vergonha, até chegar na despersonalização. Em contrapartida, alguém que está evoluindo na sua escala das motivações vai investigar as coisas. Então, é aquela pessoa que ela não se contenta simplesmente com uma resposta simples. Ela não se contenta simplesmente com o que está perto dela e com o meio que está em torno dela. Quando ela começa a investigar as coisas, ela tem que falar com as outras pessoas, né? E para adquirir sabedoria, como a gente bem sabe, é necessário ler pessoas. Lendo pessoas, ela vai ter que conversar, vai ter que sair da bolha dela, tá? E aí ela vai então se tornando mais sociável e vai começando a cooperar com os outros. Então ela ganha um pontinho a mais. Quando ela tem essa cooperação e ela conversa com todo mundo, o que que ela acaba adquirindo? Conhecimento e sabedoria. E nada mais é do que conhecimento e sabedoria são o grande combustível para que eu comece a ter o meu poder interior. Porque aí, diferente do que eu tenho aqui embaixo, eu não tenho mais medo de tomar certas decisões. Eu já não tenho angústia. Por quê? Porque eu vou começando a desenvolver isso. Quando eu tenho muito poder interior, depois de um tempo fazendo aquilo que eu acredito que sei que faço, eu vou ganhar então a maestria. A maestria é o que diz mesmo ali, a capacidade de fazer bem alguma coisa de modo quase natural e intuitivo. Correto? Quando eu chego a essa maestria, eu posso chegar então na minha generatividade, que é fazer isso de maneira generosa mesmo, sabe? Eu já não fico mais pensando igual aqui embaixo, tanto nos ganhos financeiros que eu vou ter. A gente entende que existe algo maior na vida e existe um propósito, existe algo que vai ser. Existe uma espécie de recompensa a mais que não é só material, tá? Mas a gente tem que sempre que lembrar que isso pode estar atrelado também a outras necessidades, de ser querido, amado, validado, e a gente vai falar disso nos próximos encontros que nós vamos ter aqui. Quando eu, então, tenho muita generatividade, então, ou seja, eu estou pronto para servir o mundo, eu chego na disposição de servir. E aí, então, eu vou para o espírito coletivo, que é estar ligado a uma egrégora, como a gente já falou algumas vezes aqui, que é um grupo de pessoas, uma comunidade que está buscando exatamente isso, e eu consigo, então, fomentar esse espírito coletivo no ambiente em que eu vivo, e as coisas começam a se transformar. Até no momento que eu chego na iluminação. A iluminação é algo para cada um de vocês. Não tem como eu falar. Para uns vai ser, sei lá, cena de filme, folhas de cerejeira caindo, sentado num tatame, olhando para o Monte Fuji, sei lá. Para outros vai ser eu, por exemplo, lá em Bariloche, no friozinho lá, sentado no meu hostel, olhando o Lago Nahuelhuapi, com a Ana do lado, tomando uma cerveja. Wesley, Vineyard. Eu já sei até como é que é a cena da minha iluminação. Então é isso, para cada um vão ser coisas diferentes, tá? É aquele momento que você gostaria que se propagasse por toda a eternidade. E graças a Deus não se propaga, por isso que é especial. Porque senão você não ia mais desejar. Então aí a gente já vai aprendendo muito sobre como funcionamos, entendeu? Mas Jung falou uma coisa muito interessante, que era o seguinte, né? Uma árvore que quer tocar os céus. Alguém sabe o resto da frase? Hã? Se uma árvore quer ser tão alta que quer tocar os céus, Raízes precisam chegar até o inferno. as raízes precisam ser tão profundas que cheguem até o inferno. O que ele estava dizendo aqui? Nem tão alto, nem tão baixo. Lembra? Caminho do meio. Então, o interessante dessa escala das motivações é que ela sempre vai ter um par, negativo e positivo. Então, se eu estou num período de autoafirmação, eu paro e começo a investigar o porquê que eu estou. Entenderam o que é aqui? Se eu estou num período de investigação positivo, numa fase positiva na minha motivação, é muito fácil também que eu seja tipo Maria vai com as outras, entenderam?
qualquer ideia transforma a minha vida e agora é isso. Por isso que é necessário que eu tenha também um pouco de autoafirmação. Porque senão eu vou acabar esquecendo do porquê que eu sou eu. Entenderam? Sociabilidade e a cooperação, a mesma coisa. Eu não posso ser manso. Eu tenho que também ter um pouquinho de raiva. E olha que demorou anos para eu entender o papel da raiva para o ser humano, sabia? Sabe quando que eu fui descobrir? Lendo uma historinha para o Miguel. Tinha um livrinho, era os sentimentos, e um deles era a raiva. Eu falava, mas por que que um ser humano tem que sentir raiva? Por que que vão ensinar isso para a criança? E olha o que o livrinho dizia: a raiva é o princípio que nos leva à indignação. Vocês ficam indignados por algo que é bom para vocês? Tipo assim, nossa, eu ganhei 1 milhão, alguém depositou R$ 1 milhão na minha conta, eu estou indignado com isso, né? Fui na sorveteria e ganhei um voucher de sorvete por um ano, que terrível, né? Fui me pesar na balança e perdi 10 quilos, sem fazer nada, comendo cachorro quente. A gente não vai ficar indignado por isso, a gente vai ficar feliz, né? Já se eu vou em algum lugar e me cobram R$ 5 a mais, eu fico indignado, fico com raiva. E a raiva quando transformada em indignação, aquilo que nos move a restabelecer o equilíbrio do mundo para nós. Ou seja, eu não estou sendo nem. É o que nos tira da injustiça. Então, se eu não sentir raiva, eu me torno um manso. E o manso naquele sentido ruim da palavra, né? Aquele que aceita tudo e tudo que lhe ocorra. É muito diferente de quando a gente fala no poder agora, vocês devem falar assim, tá, mas quando no poder agora a gente fala que a gente tem que aceitar. A gente aceita, mas a gente não se conforma muitas vezes. A gente busca fazer com que não ocorra de novo. Então seria aquela coisa, errar uma vez é humano, mas permitir que isso ocorra de novo seria burrice. Então eu preciso ter isso aqui. O poder interior é a mesma coisa, não é só porque. Lembram que a gente falou das necessidades básicas, e aqui talvez entre aquilo que a Aline a gente estava conversando. Ela então sente esse poder interior, ela está chegando num grau de maestria, aí ela tem uma proposta, a proposta não é tão boa, além de não ser boa, faz com que ela não fique perto dos filhos dela. Se ela for só guiada pelo poder interior dela e a maestria, ela estava lá dando aula do jeito que ela estava naquela situação. Ela precisou ter um pouco de ganância, um pouco de ambição, um pouco mais de para pesar na balança se isso era ruim ou não. Entenderam? Quando eu chego na maestria, imaginem assim, alguém que chegou na maestria e não tem medo. A possibilidade dessa pessoa cometer um erro por excesso de confiança é grande, não é? É igual eu tenho medo de altura, gente. E eu achei que, quando eu comecei a fazer montanha, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que meu professor na Patagônia falou, cara, que bom que você tem medo de altura. Significa que provavelmente o erro vai demorar muito mais para acontecer, se é que vai acontecer um dia. Porque se você tiver com medo, você não vai deixar ninguém descer. Se você tiver com medo, você não vai deixar ninguém subir. E o medo sempre é o que pauta, entendeu? Eu faço aquilo que eu tenho certeza que vai dar certo para mim. Se eu tiver medo de qualquer forma, eu falo, cara, é melhor você não fazer. Por quê? Porque até eu tenho medo de fazer isso, né? Então a gente tem que pensar. E agora no sábado a gente teve uma experiência assim, né? A Aline e a Michelle, a gente fez um rapel diferente na cachoeira lá, e eu falei, não, deixa eu ir primeiro aí. E foi ótimo, porque a gente percebeu que a corda estava lá com um probleminha e eu precisava corrigir. Não ia ser um grande problema de segurança, mas não era do jeito que eu queria que ela estava. E eu consegui corrigir. Então imagina se eu não estou pautado pelo medo, só pelo poder interior e a maestria, afinal, eu levo pessoas para fazer rapel por mais de 10 anos. Por falar, mas eu tenho certeza que vai funcionar. Nem sempre, eu tenho que ter certeza. Entendem? E assim eu vou indo, então. E veja que legal. Quando eu chego aqui na generatividade na disposição de servir, eu tenho angústia e apatia, que é quando eu já não estou assim mais ligando para nada, né? E quando eu estou no espírito de coletividade, eu tenho que ter culpa e vergonha. Mas principalmente, olha só, a iluminação traz a despersonalização do ser humano é a pior etapa mental que a gente pode ter. É quando o ser humano ele está letárgico, ele já não se identifica com nada. Mas o que é a iluminação se não é a mesma coisa, mas de maneira positiva? Você deixa de sentir sua própria presença para sentir o todo, para estar no todo. E a despersonalização também é isso. Então entendam que aqui demonstra isso que Jung estava falando. Se você está aqui em cima,
existe alguma característica sua que está aqui embaixo. Então, se eu me identifico na parte de cima, eu tenho que verificar e tenho que tomar cuidado no que pode estar aqui embaixo. Se eu estou aqui embaixo, existe agora um respectivo lá em cima que eu tenho que trabalhar. Então, por isso que eu acho que é uma escala muito interessante. E vocês? O que vocês gostariam de compartilhar vendo essa primeira escala? Faz sentido para vocês? Então, olha só, a gente tem relatos históricos que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando fazem um traçamento de perfil, Hitler estava impedido por culpa e vergonha, autoafirmação, raiva. Se talvez eu pudesse, se houvesse uma maneira de detectar isso na história, alguém falando, cara, esse cara é um perigo, desde já, né? Vamos fazer alguma coisa. Os aliados poderiam e agiram de outra forma. Mas tem um filósofo que eu quero lembrar o nome dele, deixa eu ver se eu me puxo a memória aqui. É um nome bem diferente, mas ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: é, quando eu me acho. Quando a única ferramenta que eu tenho é martelo, todo o resto é o quê? Prego. Então, se eu estou no momento em que eu estou sentindo medo, todo o resto da minha vida que eu vou trazer são coisas baseadas no medo. Se eu estou me sentindo angustiado e culpado, a única coisa que eu vou atrair são esses mesmos sentimentos. Então, assim, eu acabo atraindo aquilo que eu emano. E por isso que é tão importante a gente estar de olho e ligado aqui em qual escala da motivação a gente está. Existem escalas neutras também, que nos levam para a nossa posição quando bebês. É um ponto de ritual de passagem, é quando a gente resolve detectar uma mudança negativa e passar para o positivo. Isso a gente, então, por isso que a principal característica que a gente tem que ter quando a gente está lá embaixo é investigar. E principalmente começar essa investigação pela gente mesmo, tá? E ele até fala aqui, né? A gente sempre acorda neutro, geralmente de manhã. E aqui a gente fala das lembranças, né? Mas eu acho que o que é pior mesmo, ultimamente, que a gente acorda neutro, mas a gente pega o celular. E aí, dependendo da primeira postagem que a gente vê, olha só o poder disso. A primeira postagem que a gente vê já vai definir o estado que a gente acorda. Aí, se tu viu uma coisa boa, beleza. Se tu viu uma coisa ruim, um problema. Que nem esses dias a Aline me mandou uma notícia lá, eu tava indo pro Kung Fu, eu falei, caramba, meu. Aí eu vi no Kung Fu que eu já tava assim, eu não tava lá de verdade, entendeu? Porque eu já levei uns 2, 3 tapas lá, eu falei, opa, o que tá acontecendo? Né? Depois o Kung Fu tem essa característica legal, né? Se tu não tiver presente, você leva uns tapas. Então eu já, opa, pera, não, foi isso aqui, é esse assunto que tá me tirando do foco. Isso não é uma coisa que eu vou resolver agora. Tenta esquecer, né? E geralmente, então, quando a gente tem coisas relacionadas a um nível -4 e +4, são a assuntos familiares, tá? E aí até a gente vai fazer agora nesse slide aqui, a gente tem então uma comparação ou um relacionamento com a primeira escala das motivações. Então, olha só, a primeira aqui a gente fala de sobrevivência. Lembra que tá lá no topo da pirâmide, né? Desculpa, na base da pirâmide da primeira que a gente viu lá. Então, aqui eu sinto ainda. O que a pessoa sente quando ela está aqui? Ela sente culpa e vergonha, ela sente despersonalizada, porque ela não sente que ela é de verdade. Entendem a relação, então, com aquela lá? Quando eu busco a segurança, na verdade, o que eu estou tentando satisfazer é com que os meus sentimentos de ganância, medo, angústia e apatia sejam satisfeitos. Quando eu vou para o pertencimento, que também é uma outra parte dessa primeira aqui, né? Que a gente está nessa parte ainda psicológica. Eu estou querendo combater o quê? E preciso do quê? Autoafirmação e raiva. Quando eu rompo esses 8 aqui de baixo, então é quando eu chego aqui no meio dessa pirâmide aqui, tá? E daí daqui em diante eu começo a ter então sentimentos mais elevados, ó. Investigação, sociabilidade, né, poder interior e todos aqueles que a gente colocou antes. Então o primeiro é de autoestima e aí ele coloca aqui uma autorrealização.
Lembram que a escala, então, primeiro, ela termina na autorrealização, ó, realização pessoal. E aqui a gente tem uma experiência de pico. O que que significa essa experiência de pico? Significa que são experiências que eu vou provar, mas elas não vão perdurar por muito tempo. Entender? Então, eu vou sentir a iluminação em alguns momentos, mas eu não vou conseguir ficar lá. Para quem já escalou uma montanha, entenderam já, né? Lembra o que eu sempre falo? É fantástico chegar no topo da montanha, mas é impossível o quê? Viver lá no topo da montanha. A gente vai subir para descer, a gente vai até lá, busca um conhecimento próprio, um autoconhecimento, uma transmutação, né? Uma transcendência espiritual, psicológica, física, mas a gente volta. E aí dá vontade de voltar de novo lá, né? Para se reabastecer. Então, as experiências de pico a gente vai sentir, que são aqui, então, a partir dos 5, elas vão ser isso, tá? Mas principalmente aqui, o 6, o 7 e o 8. Disposição em servir, espírito coletivo e iluminação. E eu gosto de frisar isso para vocês não imaginarem o seguinte: só porque agora eu estou buscando autoconhecimento, eu vou parecer o Buda andando na rua, né? Sendo gentil com todo mundo, achando que tá tudo certo e que as coisas. Não é assim, gente, tá? A gente continua sendo humano. A gente sentiu, a gente provou, gostou. E aí a gente volta pro nosso normal. E aí isso chama-se experiência de pico. Porque tem algumas pessoas que às vezes pautam a vida a achar o sentido da vida e daí esquecem de viver. O sentido da vida, como bem o Miguel já me explicou, é viver. É isso. O propósito de vida é ser feliz, tendo o máximo daquilo que você acredita que vai te fazer feliz. E a gente experimenta e volta, experimenta e volta. E aí nós temos 7 perguntas, então, que vocês podem utilizar quando a gente pensa na escala das motivações. A primeira delas: qual a motivação que impulsiona você como indivíduo ou no ambiente que você está, no grupo de amigos, nas pessoas que convivem contigo? Como essas motivações afetam seu comportamento e suas estratégias? E esse exemplo da Aline traz muito bem, né? Ela tinha uma estratégia profissional, que para ela era como se fosse um KPI, né? Um ponto ó, eu estou chegando aonde eu quero. Ela chegou. E aí ela percebeu, opa, isso aqui afeta meu comportamento e minha estratégia de tal forma, né? Os resultados que nós vamos obter, vale muito a pena pensar quando você está para realizar um desejo, se o resultado vai ser conforme você quer ou não. Porque muitas vezes o que de melhor pode acontecer para uma pessoa é ter um desejo frustrado, né? Porque às vezes você não entende muito bem por que você quer aquilo. E aí você realiza e fala, eita, não era isso que eu queria, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso. Aonde nós gostaríamos de estar? Lembra que eu falei que saber aonde a gente está já é muito bom? Porque se você sabe que você está lá no -4, você sabe então que você tem 4 coisas para trabalhar até chegar na parte de cima. O que que a gente precisa para mudar a nossa motivação? Então é legal, de novo, essa escala é legal porque se você olhar lá embaixo, você vai ter parâmetros, coisas que você pode fazer para chegar lá em cima onde você está. Que tipos de mudança comportamental ou de estratégia a gente quer e vislumbra para o futuro? E olha só, entender da escala motivacional, tanto a de Maslow como a do Marshall, ela é importante porque até nos nossos negócios, você, como profissional, que público você atende? Que tipo de comunicação você vai ter com essas pessoas? Às vezes eu vendo um produto que é premium, vamos dizer, mas a minha comunicação é de escala, de base de pirâmide. E não vai colar, entendem? Imagina se a Rolex começa a falar que o produto dela é o melhor porque é mais barato, eles não estão, por quê? Quem compra Rolex está onde? Está lá no topo da pirâmide, né, não talvez mentalmente, mas financeiramente está lá no topo. A comunicação deles é outra. Eles não vão fazer um panfleto e entregar na rua. Então é legal que vocês entendam isso, porque isso norteia a nossa comunicação
no nosso trabalho, por exemplo. Como que a gente vai comunicar aquilo que a gente faz para o mundo? Eu, por exemplo, quando criei a Tracker, sei que as pessoas que vão lá, elas já não estão tão preocupadas com a sua segurança, elas já estão ali em busca da sua realização pessoal. Porque ninguém vai para uma montanha tendo que, sei lá, pagar os boletos que não estão dando certo. Elas vão para a montanha quando as outras coisas já estão resolvidas. E muitas vezes o fato de tudo estar resolvido gerou um vazio que ela não sabe o que fazer. Porque às vezes ainda ela não encontrou bem qual é o propósito dela. Os nossos filhos, em que fase eles estão da afirmação deles? Eles estão na base da pirâmide? Eles estão numa idade em que eles estão no meio da pirâmide? Ou eles já estão buscando a sua autorrealização? Como que eu vou orientar e me comunicar com eles? Mas agora o mais importante, a pessoa que eu estou de olho, ou estou convivendo, ou tenho meu relacionamento, em que parte da pirâmide ela está? E aí? Porque numa dessa eu já estou lá na autorrealização e eu achei, teve uma química fantástica com alguém que está lá na base da pirâmide. Será que eu vou ter paciência de entender que essa pessoa vai ter que ter o tempo dela até chegar onde eu tô? Ou o contrário, né? Eu tô na base da pirâmide, tem alguém que está lá na realização. Será que eu vou conseguir entender tudo aquilo que ele comunica para mim e por que que tem coisas que são importantes para ele, mas para mim não são? E eu tenho sempre um exemplo muito legal sobre quando a gente fala dessas escalas da motivação, é o seguinte: você percebe, alguns de nós aqui vão para terapia, estão buscando autoconhecimento, melhorar de vida, e às vezes algumas coisas acontecem no nosso dia a dia e isso nos abala profundamente, quase nos deixando num pico de depressão, assim, não é? Acontece com vocês? Agora pega uma mulher que infelizmente está lá com 5, 6 filhos. Ela não sabe talvez quem é o pai de algum outro, ou isso também pode ser o contrário, tá? Tô pegando esse exemplo. Ela tem tempo de pensar nisso que a gente está pensando aqui. Você acha que ela vai entrar no encontro do Zoom para falar sobre a vida ou sobre o sentido da vida? Não, não, porque ela não consegue nem pensar sobre isso, porque ela está lá com 5, né, tentando, assim, guerreira, fazendo tudo que tem que fazer para dar conta e tudo mais, e ainda tem gente que vai lá e critica e tal. Ela não tem tempo para isso. Ou para o cara que tem 5, 6 filhos e está lá trabalhando, às vezes, o dia todo, 12 horas por dia. Quando ele chega em casa, ele só quer assim, ó, olhar aquelas crianças e dormir. Então a gente tem que entender que também existe isso. E aí também se encontra outra coisa. Talvez alguma dessas pessoas viva um propósito muito mais que a gente. Elas não vão ter o seu nome escrito, talvez, na história como alguém que vai ser lembrado e tal. Mas o trabalhinho que ela fez foi tão grande que talvez permita a próxima geração a estar num encontro como esse. E com isso eu aproveito para a gente agradecer, né, as gerações anteriores que nos permitiram estar aqui. Foi com trabalho lá de base que muita gente foi levando, não. E entendam isso, às vezes não é a gente que vai estar no topo da pirâmide da autorrealização. Às vezes a gente vai ser base para aqueles que estão sob o nosso cuidado, para que eles se tornem o topo. Então, temos que refletir e pensar em todas essas coisas aí, tá? E aqui a gente tem, então, mais uma parte que a gente atribui mais alguma coisa aqui à nossa escala das motivações, tá? Quando eu estou, então, em autoafirmação, o que que eu tenho que trabalhar? Minha humildade. Olha que legal que se tornou isso agora. Agora é assim, meio que uma continha de mais e menos, tá? Eu estou me sentindo em autoafirmação, seja mais humilde. Estou sentindo com raiva, o holismo, ou seja, é olhar para o todo e dar uma respirada e falar, opa, não sou o centro do universo, calma, às vezes as coisas são só assim, ninguém está contra mim, é coisa da minha cabeça, tá? Ganância, começar a olhar quais são os valores que me conduzem. Medo, uso positivo da diversidade. As coisas vão dar e vão ser diferentes daquilo que eu imaginei. Eu vou me frustrar. E parte legal da vida é isso, né? Porque senão seria muito chato às vezes. Angústia, celebrar a diversidade, ou seja, deixa acontecer, né? Tem até um samba que diz isso, pagode, né? Deixa acontecer naturalmente.
O resto eu não sei, eu só sei essa parte. Se alguém souber, pode continuar aí. E a apatia é assim, para que que eu vim a esse mundo? Por que que eu não consigo sentir qual é a minha vocação? Qual o propósito que eu quero me destinar, o meu ikigai, né? E aí para cima, investigação, seja mais espontâneo, né? Permita-se. Sociabilidade e cooperação, para mim ser sociável e cooperar com os outros, eu tenho que me perceber, porque às vezes eu posso estar sendo um mala também, né? Achando que estou ajudando e estou atrapalhando. Poder interior, independência de campo. Essa é uma das características que eu acho que nos permite cada vez. É isso que a gente falou, tá? Às vezes eu tenho um objetivo, mas eu aprendo que o bem-estar e o propósito é maior do que cumprir a tarefa. Já assistiram uma série ou já viram aquele. Era um personagem e tem no filme O Pacificador, que tem nos filmes da DC? Mas explicando para vocês, o Pacificador é assim: ele é um herói, tá? De quadrinhos, que ele tá ali junto com o Esquadrão Suicida. E o objetivo dele é levar paz ao mundo. Só que para ele não importa quantas pessoas ele tem que matar para ter paz. Então, por exemplo, assim, se tem um país lá que tem uma bomba nuclear, para ele assim é muito lógico. Eu vou lá e destruo o país, eu pego a bomba, uso em todo mundo e acabou. Ou seja, ele está garantindo a paz, entenderam? Mas do jeito errado. Então a gente tem que pensar isso. Às vezes é melhor eu desistir de um objetivo planejado em bem e em prol de todos. E aí até tem uma história muito legal de Buda, que ele, de Buda não, de Gandhi, né? Que em determinado período ele organizou uma marcha no deserto. E essa marcha já estava durando assim um tempo maior do que era o esperado. E eram muitas pessoas. E no meio dessa marcha, um pouco mais no meio, ele percebeu que as pessoas estavam sofrendo, porque já não tinha água, não tinha comida, era um sol muito forte. Ele falou: "Vamos embora". Aí a galera ficou super brava com ele. Você imagina, a gente já veio até aqui. Ele falou: "Cara, vocês estão sofrendo". E é o que eu costumo falar da montanha também. As pessoas às vezes querem ir para a montanha, elas querem chegar no cume de qualquer forma. A montanha nos ensina a partir do momento em que ela tem um objetivo e ela é prazerosa de certo modo. Desconfortável, mas ela tem que ter um propósito. Quando ela se torna só difícil e sofrimento, você chegou já no teu topo, tá na hora de descer. E aí você tenta numa outra oportunidade. Já aconteceu comigo. Na Bolívia, na segunda vez que eu estava subindo o Huayna Potosí, chegou uma hora que eu não estava respirando direito. Chegou uma hora que e eu subi com um guia e ele não conversava comigo. Então, ele não falava comigo. E aí eu comecei a ver a luz da cidade. Tava menos 18 graus. E eu já não estava curtindo a experiência. Eu falei, quer saber? O que que eu vou fazer lá em cima? Eu tenho mais 2 horas ainda subindo. Eu falei, vou descer. Daí esperei todo mundo passar, né? Aí desci. E aí, quando o pessoal sabia que eu soube que eu desci, eles já estavam tinha feito cume. Ou seja, tomei o cuidado de que a minha decisão não atrapalhasse as demais. Então é isso que a gente tem que buscar. Maestria é se reestruturar, ou seja, está em constante evolução, lembrando que a gente não detém todo o conhecimento. Lembrem que a base da filosofia surgiu de um cara que falou que eu só sei que nada sei. Porque se eu digo que sei de algo, já indica que eu não sei nada, né? Então, simples e básico. Generatividade, sempre perguntar o porquê você está fazendo isso, tá? Tem que ter essa investigação. E aí eu tenho as duas partes, tanto em cima como embaixo, que são um estado quase inalcançável, que é o estado de graça, que é quando foge do que é normal do ser humano, como eu tinha dito lá no começo, tá? Quando eu estou servindo, quando eu sinto compaixão extrema pelos outros, quando eu tenho um espírito de coletividade, iluminação. E a base, infelizmente, o negativo é quando eu só sinto culpa e vergonha. Quando eu acho que a minha existência ela não é tão importante como simplesmente eu deixo de ser. Que eu acho que é o estado mais triste do ser humano. Mas que, por outro lado, também vocês vão experimentar, e a gente vai experimentar quando a gente atingir um pico de iluminação. Dom, Pode falar. só para te avisar, parece que tem alguma coisa batendo no microfone, tá dando um chiadinho, não sei. Parou? Não sei, enquanto você fala, parece que dá um Ah, chiadinho. tá. Melhorou agora? Agora sim. Uhum. Ah, legal. Acho que talvez era a eloquência do momento. É. Então, o que nós temos que pensar é como a gente vai avançar nessas escalas. Como a gente pode ir além do comum. O que você pode fazer hoje e agora para dar um passo à frente?
Então é isso que nós temos que buscar, é isso que a gente tem que fazer, tá? Lembrando que sempre a gente vai estar atraindo aquilo que a gente emana. Então por isso que é tão importante, talvez quando vocês forem dormir hoje, vocês refletirem em que momento vocês estão, né? Porque tem aquela história da Alice que eles falam, que é bonitinho no livro, né? Para quem não tem caminho, Alice, todo caminho é caminho. Mas e daí? Se eu pegar o caminho que eu não queria, só porque, é esse caminho que tem na minha frente, então vamos esse aqui mesmo. Temos que pensar nisso. E agora eu quero escutar um pouco de vocês. Fez sentido, né? Se cada um puder falar um pouquinho, até seria bem interessante. Fez sentido para vocês hoje? Suscitou alguma coisa assim que incomodou? Ou não, foi extremamente confortável, minha vida está perfeita, me senti um pico de iluminação aqui quando estava com vocês. Então vocês estão livres aí para comentar um pouco. Eu vou começar, que eu sou Vai falante lá, mesmo. por favor, eu conto com isso. Na verdade, sim, acho que essa segunda parte, depois da pirâmide, que me veio, assim, que a gente sempre tem um ônus e um bônus, né? Uhum, Então, quando a gente está realmente num momento bom, a gente tem, tá, e o que pesa de ruim? O que eu estou sentindo que às vezes pode me travar, né, de avançar e tal. Eu acho que até o exemplo que você citou mesmo, né, que eu falei eu cheguei no momento que eu estava muito bem, tá, mas o que vai acontecer lá para baixo, né? uhum. Porque às vezes o próprio fato de você se sentir bem faz. Você viu como a escala é interessante. Você estava num momento de maestria. Aí você fala, beleza, vai dar tudo certo. E aí você para de cuidar do resto. Aí passa 6 meses e fala, nossa, mas por que que as coisas estão tão ruins? Uhum. Por causa de algo que você não viu ali no começo, né? E a Bem sorte foi que, interessante. na verdade, acho que depois de entender a questão da pirâmide ali, que eu comecei a pesar. Falei, não, mas isso aqui não vai se sustentar por muito tempo, porque tinha aquele Sim, ônus que ia acabar pesando lá na frente, né? isso foi perfeito, foi o timing perfeito. Vai lá, Sara. Ó, vou te falar que quando eu vi a pirâmide, você estava explicando, foi, tipo, foi decepcionante. Mas depois que, acho que é a Aline que falou? Aline, aham. Aí você começa a parar e refletir o que você fez, aonde você foi, o que aconteceu e tudo. Então, você vê que nem tudo foi perdido, né? Isso. E tem caminho. Mas também, na escala, dá um certo medo de você tentar evoluir e pensar ali nessa parte, na sua sombra, né? Assim, alguma coisa Uhum, assim, o que pode fazer para você melhorar aquilo, mas também para você não piorar. É complicado uhum. conseguir esse equilíbrio, né? A gente até atrás da psicanálise, a gente trata muito isso, que é assim, quando a gente escolhe não olhar o que há de sombra, como você citou, ou a nossa escuridão, a gente, na verdade, está se iludindo que é um anjo. E lembrem que o anjo e o demônio partilharam da mesma essência, tá? Um se Entendi. vangloria, né? Uhum. E o É porque outro a se gente olha. vem de uma educação, né? Uhum, É a mesma coisa que você falou ali, a questão de servir e tudo. Aí você fala assim, mas se eu não servir, tipo, as pessoas é, não vão gostar de mim, sim, né? Se eu vou começar a ser mal vista, e aí é difícil começar, mas dá para se fazer, tem que se trabalhar, né? Mas dá um certo medo, assim, sim. de E, evoluir. e aqui a gente teve um podcast que a gente fez uma história curtinha que era da Alice, que vocês devem lembrar, né? Que o coelho branco chega para Alice e a Alice fala assim: e aí, coelho, você gosta de mim? E o coelho fala: não, eu não gosto de você, não, Alice. Aí ela já fica assim, né? Meio chateada, e o coelho fala: Alice, eu já sei o que tá passando dentro da sua cabeça. Você tá pensando por que que o coelho não me ama, né? Alice, é o seguinte: se você não entender que as pessoas às vezes não vão te amar, você tá perdida, né? Tem que criar essa questão do autocuidado, da autoestima. E daí até ele fala, né? Quando eu te vi, eu fiz um trato comigo mesmo. Eu não vou amar a Alice enquanto a Alice não aprender a amar a si própria. É uma história simples, mas com uma profundidade e um tapa na cara e um impacto, né? Que faz com que a gente reflita. Mas é muito por conta da nossa mentalidade, né, Sarah? Porque
A gente é educado assim, você quer ser bem visto? Vai lá no trabalho e rende mais que todo mundo. Faz tudo que você... Eu vejo eu falando isso pro Miguel, né? Mas a gente tem que entender que também tem outros parâmetros que a gente tem que dar ferramenta ali para eles poderem decidir, né? Acho que a Dani ia falar, Dani. É que no meio dessa questão da pirâmide, também existe. Não sei se vai fazer sentido que eu conseguir organizar bem o Uhum, pensamento. Mas às vezes é passado uma ideia para a gente que a vida ela é meio que linear, né? Você se vai uhum. caminhando, É, caminhando, caminhando até chegar ao fim. Mas na verdade ela é feita de altos e baixos e você precisa acessar essas duas faces enquanto você está fazendo o percurso. E isso vai muito também em busca da felicidade que o pessoal fala, né? Que, ai, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Mas ela não percebe que às vezes ela já está sendo feliz hoje, aqui no agora, mas ela quer viver a felicidade plena. Ela quer viver esse mundo como se não houvesse mais nada de ruim, nada. Só que se você também viver dessa forma, a vida não vai acabar tendo muito sentido, porque para você experimentar o bom, você tem que ter acesso àquilo que é ruim. Senão você não vai você não tem entender. base de comparação, né? E daí, às vezes, justamente quando você atinge a autorrealização, tá, mas e o que que vai vir depois? Porque sempre precisa ter um depois, senão não Sim, vai perder completamente o sentido. Então, às vezes, se faz necessário voltar um pouquinho, um degrau para trás, para conseguir acessar novamente, e às vezes até quando você já chega numa autorrealização algum aspecto, é importante que você já tenha algo justamente para depois você continuar caminhando. Porque se a vida uhum. for completamente linear, você tá morto, né? Porque é que nem aqueles negocinhos do hospital, né? É, Se ficar retinho, o coração parou de bater, não tem mais o que fazer. Então, precisa realmente fazer esses movimentos. E pelo menos para mim, eu acho que, não sei se foi criado na minha cabeça ou se eu mesma criei durante um tempo que nossa, a vida seria perfeita se tivesse lá, se sim. tivesse dado lá. Mas vive o processo, porque chegar lá é um momento rápido, né? Daqui a pouco você tem que ir igual lá na montanha, ficar horas e horas e horas e horas subindo, fica lá 20 minutos e retorna tudo de Retorno, novo. experiência de pico, é o que você falou, né? A vida não é linear. Os nossos, assim, o meu relacionamento nunca vai ser sempre extremamente 100% feliz. Os meus filhos não vão me trazer total felicidade. O meu trabalho não vai trazer felicidade. A felicidade vem de como eu enxergo e encaro o que acontece comigo. É daí que vem, né? E principalmente de eu entender que o que foi, foi. E tentar me desvencilhar o mais rápido possível disso, tá? Porque às vezes a gente não consegue ir pra cima por conta disso, porque a gente tá ali carregando tudo aquilo que tá pesando pra gente. Mas é isso É, aí, Dani, você fez e muito tem bem a sua. também que é Uhum. importante que, às vezes, para você subir no próximo nível, vai doer também, né? Que você vai ter que abrir Ah, mão, vai. vai ter que deixar isso para trás, algumas coisas que é muito boa hoje. Que nem para mim, quando eu vi ali, foi a questão da segurança. Porque para mim a segurança é importantíssima. Mas se eu não Sim. deixar a segurança para trás, eu não vou atingir. Eu não iria Uhum. atingir o que eu gostaria, né? Então, para mim, nossa, para mim é o que mais dói hoje, que eu fico assim, meu Deus, e a minha segurança? Mas não, vamos continuar andando. A segurança, ela E pensa assim, é essa segurança que você conhece. é, Talvez baseado na segurança de outra pessoa, você está vivendo um momento totalmente inseguro. Sabe como é que eu sei disso? No rapel. As pessoas que têm medo, a gente sabe que quando a gente está fazendo rapel, o momento mais de mais dificuldade é o que a gente chama de transição. Estou saindo do plano horizontal indo para o vertical. Onde que as pessoas travam que têm medo? Aqui. Elas querem que eu puxe elas de volta, querem voltar. E pensa, elas têm medo de ficar aqui. E elas ficam, às vezes, 5 minutos aqui e 1 minuto descendo aqui. Entenderam? O nosso medo e a nossa busca de segurança provavelmente é o sentimento que está fazendo você ficar naquele ponto em que você é inseguro, mas você não percebe. E aí eu que estou de fora falo, mas por que que essa pessoa está com medo? Ela já está 5 minutos ali, ela não caiu
e ela tá com medo, e ela tá sofrendo porque ela tá parada ali. Daí a hora que entra o Dom Pai, que você sabe, desce logo isso daí, porque senão eu já desço aí e faço pra você descer. Mas é isso, né? A gente precisa. E também tem essa questão do medo. Às vezes uns medos é bom. Você teve mesmo uma cliente nossa no sábado que falou assim: Nossa, cara, eu tava sem medo de fazer esse rapel, mas agora o que você propôs pra mim, que a gente fez uma loucuragem lá no topo, no fluxo da cachoeira, foi fantástico. E ela sentiu medo de novo, e foi um medo bom, porque ela sentiu que estava viva, né? E aí, quem mais, pessoal? Adri. Ô, Dom, quando você apresentou ali a escala das motivações, foi muito legal, porque na semana passada eu ouvi uma terapeuta falando sobre propósito, e agora tudo é propósito, né? É. Você tem que ter sempre um propósito de salvar o mundo ou de ser a Mulher Maravilha. E aí ela falou, eu achei muito interessante que ela falou assim, para algumas pessoas o propósito é sustentar o filho e pagar as contas e ter aquela família. E às vezes a pessoa coloca um propósito tão grande que ela não consegue fazer o básico do dia, né? Porque ela acha que se o propósito não for uma coisa fantástica, se ela não for para a Sim. NASA ou se ela não aparecer na televisão, não é o suficiente. E às vezes o propósito é essa mãe aí que acorda e vai lá trabalhar onde dá e sustenta os filhos e consegue manter uma família, né? Isso é muito importante, até para a gente encontrar esse equilíbrio ali, né? Então, às vezes você está num momento ali de de aceitação, mas também entender que aquilo não nada na vida pode ser tudo ou nada, né? E os objetivos também, esse propósito também. Às vezes é isso que a Dani falou. Às vezes para você atingir um propósito maior, tem que ter uma construção ali de pequenas coisinhas. Ninguém vai dar esse salto e nessa constante, né? Nós somos um progresso realmente que não é linear. Então, isso acabou casando com o que eu tinha ouvido da terapeuta. Foi E muito a legal. gente. Vou comentar de novo. Pode falar, Aline. Não, é que o que a Adri falou encaixou perfeitamente para mim. Porque, assim, realmente, eu achava que... Meu propósito, eu enxergo que, eu quero voltar a dar aula. Mas, nesse momento, meu propósito é garantir uma base de pirâmide sólida para dar segurança, dar sustento para as minhas crianças. E é isso. Então, nesse momento, vou me concentrar nisso, que é no meu escritório, fazer ele, né? Me dar a segurança que eu preciso. E você entende o quanto isso te eleva na escala? Porque você está atuando no espírito de generatividade, de maestria, servir ao próximo, cooperatividade e é o teu pico de iluminação. Quando você vê seus filhos felizes. Ai, gente. E aí, se a gente for perguntar para outra pessoa, vai falar, não, minha iluminação é quando eu não senti mais nada e a vida não mais... Não existe, gente. A nossa pico de iluminação tá aí, ó. A Aline acho que tá pensando no quantas vezes ela teve esse pico e ela nem percebeu. Acho que a Aline está aqui hoje, né, nos deu um exemplo fantástico com toda a contribuição de vocês, mas que é isso, eu e nós estamos pensando em ter outro filho, e tudo agora se encaminha para isso, eu não quero mais talvez ser conhecido e em todo mundo, sei lá o quê, e ser o maior montanhista do mundo, eu já não quero mais subir o Aconcagua, eu estou pensando na próxima criança que vai vir. E eu tô pensando assim, eu não quero já que ela passe as dificuldades que eu passei com o Miguel, toda essa história aí vem pra cabeça. Ou seja, meu conceito de valores e meu propósito se transformou totalmente. E isso vai acontecer com cada um de vocês. O problema é que nos plantaram na nossa cabeça que os jovens são o futuro, e eles não são. Porque esse futuro está sendo construído agora. E ainda mais se a gente pensar que os jovens não estão tendo essa instrução que eu falei no começo, de valores e tudo mais, é terrível o cenário. Tomara que eles realmente não sejam um futuro. Por quê? Porque a gente, eu digo de maneira geral, como sociedade, a gente está se privando pelo bem-estar deles, pelo propósito de fazer com que sejam felizes, de demonstrar como a vida é. E isso eu já falei em outras aulas, que é igual o Ícaro. Vocês lembram do mito de Ícaro, né? Então veja bem, Dédalus já era um engenheiro que não era flor que se cheire, porque ele foi condenado a ficar preso no próprio labirinto que ele criou, que era o labirinto do Minotauro. Aí ele teve uma ideia, vou pegar umas asas e uma cera, umas penas e fazer uma asa. E aí, quando eles conseguem fazer, ele orienta Ícaro o quê? Ícaro, não voa tão alto, porque vai derreter. Se eu voar muito baixo, vai umedecer
as penas e você vai cair. Só que Ícaro começa a voar, ele começa então a prestar atenção na paisagem, e aí cada vez mais fácil, ele vai sentindo o calor do sol, a luz, e até que ele chega muito alto, derrete e ele morre. Só que perceba, onde estava Dédalus? Porque ele não saiu de 100 metros de altura e foi para 1000 direto. Ele foi de pouquinho em pouquinho subindo. Cadê a história de dar limites? De orientar, de determinar? Ah, mas ele não ia ser feliz. O importante é que ele voasse o mais alto possível e fosse feliz. Aí, foi o tombo de Ícaro. Então, é uma história super antiga que nos ensina algo super atual. E isso nós estamos fazendo com todos. Então, são todas as crianças que estão à nossa volta, são os nossos relacionamentos, é o nosso trabalho. Ou seja, nós temos que ir determinando limites para tudo, para que a gente seja feliz também, tá? Então, por isso também está contemplado dentro dessa escala ali. Mais alguém, pessoal? E Pode aí, falar. só para complementar, Uhum. Dom, até achei legal, e aí casa muito com o que a gente ouviu. Foi muito engraçado ouvir esse podcast dessa terapeuta, porque aí casou com várias coisas que a gente já tinha falado no ONC, né? E aí ela falando isso de propósito, ela falou um pouco de educação de filhos e tudo, e falou, porque tem pais que ficam sonhando, tipo, porque eu vou pagar essa melhor escola, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para o meu filho ser a pessoa mais incrível, mas aí não brinca, não faz uma coisa pequena, né? E a vida só vai passando e ele nem se deu conta que está passando todo aquele tempo ali, né? Ou ela falou, você só quer um grande propósito. Às vezes o propósito da sua vida é acordar, arrumar sua cama, deixar aquele quarto em ordem para não sobrecarregar uma outra pessoa, já é um excelente propósito para o seu dia, né? Não vou sobrecarregar o outro que mora comigo, né? E às vezes você tem um propósito e esquece de informar para o outro que esse propósito é importante. E para ele não é. Você coloca a criança na melhor escola, mas ela não gosta de estudar. E aí? Não adianta nada. Entendeu? Por exemplo, ontem teve uma descarga elétrica aqui, queimou a geladeira, a máquina de lavar e o portão. Meu único propósito para hoje era fazer com que essas 3 coisas funcionassem. E tu não sabe a alegria que a hora que o cara trouxe as plaquinhas, colocou ali, eu senti. Por quê? Porque daí a Ana tá fazendo os ovos de Páscoa lá, tinha um monte de recheio. E aí, quando ela falou assim, amor, que bom que você resolveu tudo pronto. Meu propósito tá, sabe que você, amor, calma, para, não precisa. Pronto, propósito estabelecido. Era isso que eu queria. Me senti amado, querido, e todo mundo falou, não, que bom, a geladeira voltou a funcionar. Entendeu? Me senti o Rodrigo Hilbert. Foi isso. Mas é isso, né, gente? A gente tem que parar, às vezes, de seguir a cenoura e olhar o cenário, né? Mais alguém, pessoal? Teve uma trilha, inclusive a Adri estava até junto, a gente estava conversando sobre isso, você chegou a comentar hoje também, dessa questão do propósito, né, da mãe que tem vários filhos e tem que cuidar, tem que fazer, não sei o quê, não dá tempo de pensar. E até a gente refletiu também que tem uma galera que eles não têm tempo de ficar realmente depressivo ou refletindo sobre as coisas ruins na vida, eles só têm que fazer. E tem uma vida dura e tem que dormir 4 horas por dia, porque 3 horas está pegando condução para chegar até no trabalho, para voltar mais 3 horas. E eu vivenciei isso na última viagem que eu fui, né? Que eu tinha que pegar 4 horas de transporte por dia para conseguir chegar onde eu chegar. E aí eu estava me divertindo porque eu estava de férias, mas eu vi que o pessoal lá estava trabalhando e o pessoal sono, deu cara, é outra vida, outra realidade, né? E a gente aqui fica refletindo sobre coisas e pensando em propósitos, vamos fazer. E até eu estava conversando com uma amiga minha que ela estava extremamente frustrada com a vida que ela está tendo, e ela, porque não era isso que eu queria, e não sei o que. Eu falei, cara, mas a vida é essa. É a gente acordar, trabalhar, fazer o que precisa ser feito e viver a nossa vida. E, cara, a gente tem uma vida muito boa. Sim, não tem... é isso que eu ia comentar. Às vezes a vida que você tá ruim para você é o sonho de muita gente. Exatamente. Eu falei assim, você espera o quê? Viver a vida de um astro do rock and roll? Viver uma coisa extraordinária que são pouquíssimas as pessoas que têm acesso?
Às vezes não é isso, a gente não vai ver como uma Beyoncé, uma Rihanna da vida, não vai acontecer isso, entendeu? A vida é isso aqui, e tem que romantizar, sim, as pequenas, entre aspas, Dá as valor, coisas né? que a gente vive, que, cara, já é sensacional, é fantástico o que a gente está vivendo hoje. O acesso de informações que a gente tem hoje, as possibilidades que a gente tem hoje, isso já é incrível, né? Que nem eu falei para ela, cara, a gente não precisa mais pegar ônibus para ir trabalhar, a gente não precisa ficar horas dentro Você de um imagina transporte. o cara lá no metrô de São Paulo vendo a gente chegar em São Paulo tirando foto no metrô. Tipo assim, que Você retardado. está achando novidade, incrível. Tipo assim, é bicho da roça mesmo, capial. Só pode, porque, meu Deus, metrô, a gente odeia metrô aqui, entendeu? É a pior coisa que existe no mundo. Eu trabalho para um dia não ter que andar metrô, né? E a gente fica, nossa, entrei no metrô em São Paulo. Tipo, é isso. É igual o Miguel. Ele quer ir, eu moro numa quadra do Santa Maria, e ele quer, às vezes, de van para a escola. Por quê? Porque os amigos dele vão de van. Ô pai, me deixa aí um mês de van, porque é tão legal. Eu já achei uma casa que é pertinho da escola, ele não consegue entender isso ainda. Aí às vezes ele fala: Ah, pai, todo mundo leva lanche pronto já para a escola, por que que eu tenho que fazer o meu? Por que que você faz o meu? Ele não entende que ele tem um pai que está ali fazendo lanche com ele. Por quê? Porque o valor dele é baseado naquilo que ele viu lá, né? Agora, o último, ele queria ficar no integral. Eu falei: Por quê? Ah, porque daí a gente fica o dia todo lá na escola. Ele não entende que o integral é para os pais que não conseguem ficar com os filhos. Ele vai entender isso aqui talvez uns 4, 5 anos. Aí que ele vai entender o valor de tudo que ele teve. E ter o pai dele acordando com ele, falando, vamos fazer o café. Agora é isso, vamos fazer o almoço. Eu sei disso porque meu pai, como era caminhoneiro, eu via ele 2 vezes por semana. Mas ele não, ele sempre me viu. Então tem isso, é isso que eu falei. A gente às vezes pesa a nossa vida pela segurança que a gente conhece. Levei ele na biblioteca hoje, ele achou aquilo fantástico. Mas você vai no Google hoje, é muito mais fácil, né? Então é isso, né? Mas é isso, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Dom, Uhum. eu queria te agradecer de novo por esses momentos, que é sempre uma coisa que a gente sempre sai Oi, alguma iluminação que bom. dessas lives que você faz e por tudo, né? E a Adri também, que hoje me deu também virou uma chavinha aqui. Olha aí que legal. E continua com isso daí que muda a vida das Sim. pessoas mesmo. Quem tá aqui, acho que sente isso, né? Que quanto é importante pra gente esses momentos também. Nossa, eu vou dormir no meu espírito de natividade e espírito coletivo de maneira fantástica. Espero acordar amanhã dessa forma. Você também tá Mas lá em cima na escala. eu espero, e para vocês verem, estar lá em cima às vezes nos leva lá para baixo, né? E um pouco dessa pausa foi isso. Eu comecei, nossa, mas daí de repente, sabe, não sei. E é como se a gente falou, ninguém vai ser feliz 100% do tempo. E uma das coisas que eu procuro fazer através das trilhas, e é quando a gente conversa aqui, é ser muito sincero com vocês. E eu sempre falo, né? A iluminação é quando o ordinário se torna extraordinário. E a gente percebeu hoje que os nossos picos de iluminação vêm de coisas simples e básicas. Tá bom? Então, daqui 2 semanas a gente se vê de novo. Eu espero que vocês estejam aqui. Quero agradecê-los por estarem aqui. Sei que o tempo de vocês é muito importante, tá? E fico feliz de serem vocês, tá? Porque todos aqui são muito queridos, todo mundo sabe. E eu tinha certeza que alguns de vocês estariam aqui, vocês estão, tá? Então, muito obrigado mesmo, tá? Vou subir daqui amanhã tudo isso para o YouTube, para os lugares que a gente tem, e eu vou pedir para vocês ajudarem a gente compartilhar, tá ok? Pessoal, boa noite então, fiquem com Deus e até então daqui 2 semanas. Valeu! Boa noite.